Olá pessoal, sou Rodem, do Instituto de Psicologia Canina, diretamente de Uberlândia, Minas Gerais, é nóis. Então, esse vídeo vai para todas as pessoas, né, que tem algum animal de estimação, que tem uma plantinha, que tem um mineral, que tem um objeto, mas especialmente eu quero que os colegas de trabalho, né, que trabalham aí com educação canina básica, comportamento, adestramento, enfim, como chamam, como melhor acham que definem aí o nome da forma que você trabalha, principalmente aí para esses colegas de trabalho, para uma questão muito importante e que impacta diretamente aí no trabalho que a gente exerce com o animal e o tutor, com o cachorro. Então vamos lá. A abordagem que eu faço é uma abordagem sistêmica, né? Eu uso a consciência sistêmica no atendimento na educação canina básica. E no que ela me é útil, é isso que eu quero compartilhar com vocês, para vocês verem o quanto isso é importante e para que mais e mais pessoas e seres possam se beneficiar, né, disso. Como é que a gente usa isso? O primeiro ponto, né, que vai trazer de impacto aí no meu trabalho é como o tutor olha para o cão, para o animal, para a planta, mas vamos falar de cachorro aqui. Desculpa, galera, eu tô com uma parada na garganta, então vai ser meio tenso assim. Tô até rouca, mas vamos lá. Vocês têm um pouquinho de paciência que dá tudo certo. Como o tutor olha pro cão? Galera, na maioria dos casos, tô para dizer para vocês em 110% das vezes, o tutor olha pro cão e não vê o cão. Como assim, Rodem? Não, ele não vê o cão. O tutor olha pro ver o cão ou ver alguma pessoa seria se eu olhasse para ela e visse ela como ela é. Então, se o tutor olhar para o cão e ver o cão como ele é, ele está enxergando o cão. Dificilmente isso acontece. Eu nunca vi nenhum caso disso acontecer. Geralmente, o tutor olha para o cão e ele não vê o cão. Então, o que ele vê? Vamos dar um exemplo mais claro. Imagina você que está assistindo esse vídeo e que eu estou olhando para você agora. Deixa eu só ver se eu consigo organizar isso. Eu estou olhando para você agora. Imagina a seguinte situação. Eu estou olhando para você que está olhando para mim. Mas quando eu olho para você, eu estou vendo o It, a coisa. Lembra do palhacinho do filme? Quando eu olho para você, eu só enxergo It, a coisa. Isso me desperta medo, me desperta pavor. Eu tenho um horror de ficar perto de você. Eu vou evitar o contato ao máximo com você, porque toda vez que eu vejo você, eu tô vendo It, a coisa, mas eu nunca vi você de fato. Provavelmente eu nem conheço você. Isso acontece com o tutor 110% dos casos. E não é só com o tutor não, tá, gente? Isso aí é bem mais comum do que vocês pensam, viu? Se a gente for olhar mais profundamente como vocês olham para as pessoas do cotidiano de vocês, não vai estar muito diferente disso não, tá? Só uma cutucadinha aí, uma dica. Então, o que muda? Né? Primeiro muda que quando eu olho para o outro e não vejo quem ele é, eu estou desqualificando ele. O que é desqualificar? Ora, eu olho para você e não vejo você, eu estou te colocando uma outra imagem. Olha, você não significa nada para mim, porque eu nem conheço você. Você é tão insignificante que eu nem percebo a sua existência. Quando eu olho para você, eu vejo outra coisa, outra pessoa, outra situação. Tirando isso, né, que já é tenso demais, pesado, muito pesado. O animal percebe isso, a gente percebe isso nas nossas relações, é porque isso acontece de uma forma que a gente acabou fazendo aquela coisa da expressão normose, sabe? Tudo ficou tão normal que a gente acha que isso é normal e não é. Então, isso aí poderia ser um dos aspectos. Poderia não, é um dos aspectos. Mas tem uma outra questão também, né? Quem já estudou o Tao, ou que já leu o I Ching, né? Não sou uma estudante disso, mas já li isso em algum momento, quando me interessa muito esse tipo de leitura. E tem uma coisa no I Ching que é muito legal, né? Que ele fala assim, não é exatamente a expressão, mas ele fala assim, numa família saudável, pai é pai, mãe é mãe, filho é filho, genro é genro,
nora é nora, esposa é esposa, esposo é esposo, filha é filha, cachorro é cachorro. E o cachorro, eu tô falando basicamente, não é exatamente o contexto que tá lá. Mas se você pegar o bichinho, você vai achar isso lá em algum momento do livro. Isso é muito importante. Ele está falando de famílias lá no livro. Isso é muito importante porque, uai, Rodei, mas isso é tão básico, né? Pai é pai, mãe é mãe. Não, não é tão básico assim, pessoal. O que acontece com muita frequência é que a gente vai olhar para as famílias e a gente vai ver pai no lugar de mãe, mãe no lugar de filho. Como assim? Às vezes na minha relação, imagina que eu fosse casada, né? E aí na minha relação, eu para o meu esposo, eu representaria uma mãe. E ele, para mim, vai ter que entrar no lugar de filho. A gente faz essa. E aí, cadê meu esposo? Não tem um esposo na minha relação. Entende o que eu estou dizendo? A gente está falando de funções, de papéis. Então, quando o pai, ele é pai, a função dele é pai. Né? E a gente vai ter filho no papel de pai, filha no papel de mãe, filha no papel de pai, né? Tanto faz, a gente não está falando nada sobre gênero aqui. A gente está falando de funções. E eu vou ter cachorro no lugar de pai, eu vou ter cachorro no lugar de filho, eu vou ter cachorro no lugar de marido, eu vou ter cachorro no lugar da minha criança interna, eu vou ter cachorro no lugar de um monte de desordens, entende? Então, quando a pessoa olha para o cão, ela está vendo um monte de coisas, menos no cão. Isso vai gerar uma série de problemas, vai gerar desvios comportamentais, né, que todo mundo está super acostumado. Isso vai gerar, muitas vezes, problemas de ordem física, né, doenças de ordem emocional, vai gerar um monte de coisas. Lembrando que tudo que eu estou falando aqui para cães, isso é válido para qualquer tipo de sistema, humano, não humano, tá? Só para a gente focar aqui nos dogs. Então, quando a pessoa olha para o cão e não enxerga o cão, a gente já tem aí um grande problema, porque nada vai dar certo naquela relação. Pode parecer que sim, mas não vai dar. Lembra da normose? Parece tudo legal, mas é uma relação muito doentia e vai acabar não dando certo isso em algum momento, né? Em algum momento a pessoa vai olhar para o cachorro e vai odiar esse cão, ou o parceiro dela ou a parceira dela, independente aí de gênero, vai ter uma treta. Quem nunca viu isso, né? Tem cachorro que quase dá um divórcio. E tem cachorro que só une o casal, que se o cachorro não tá ali, aquele casal não existe mais. Já quantas e quantas vezes eu vivencio isso. Eu vejo isso, e isso é muito triste, porque as pessoas não têm consciência daquilo que elas estão vivenciando. E a partir do cão, eu vou começar a fazer com que elas tomem consciência da realidade que elas estão vivendo. Como que eu chego nisso? Quando eu começo a fazer com que ela olhe para o cão como ele é. Porque para olhar para o cão como ele é, eu preciso olhar primeiro para mim. Então, a primeira coisa que eu faço quando eu chego na casa do tutor, que eu vou treinar, o primeiro exercício que eu faço é colocar o tutor sentado de frente para o cachorro. E aí a gente faz algum exercício, depende muito do contexto, pode ser um exercício de autocontrole, pode ser um simples centro, qualquer coisa. Geralmente eu prefiro de autocontrole. E eu só quero que o tutor fique calado, olhando para esse animal, prestando atenção nesse animal, porque até então ele nunca tinha visto esse animal. Eu vou começar a mostrar o cachorro para ele. Ele ainda não viu aquele cão. Ele só viu as projeções, aquele tanto de coisa que ele colocou, que ele tá emaranhado, só isso. Então eu começo a apresentar esse cão e essa pessoa começa a gostar daquilo que ela vê. E aí ela começa a observar nela aquilo que fazia com que o cão agisse de uma outra forma, que não era ele, porque é só uma ressonância mórfica. Rupert Sheldrake que fala isso para nós, né? Explica isso, tudo que eu estou falando aqui é comprovado, né? É científico, não tem ninguém mirabolando nada aqui, tá? São tudo... Constelação familiar é uma técnica e ela que me deu esse suporte para fazer essa abordagem. Então, a primeira coisa é fazer o tutor ficar calado e olhar. Galera, isso é muito mágico, porque quando a pessoa começa a olhar para o cão, ela começa a perceber um monte de coisas. Quando ela silencia, ela começa a ouvir aquilo que precisa ser ouvido, aquilo que estava querendo, aquilo que a pessoa fica tagarelando. Sabe por que as pessoas tagarelam?
elas ficam tagarelando o tempo todo e é muito difícil fazer uma pessoa ficar calada, né? Principalmente quem tem animal de estimação, porque eles ficam tagarelando, tagarelando o tempo todo, né? Isso é totalmente o oposto da comunicação telepática, né? Comunicação não é você ficar tagarelando, é você ir para um lugar de silêncio. Eu já falei sobre isso em outros vídeos. Então, quando a pessoa silencia, ela começa a acessar essas coisas que precisam ser vistas, ser ouvidas e de uma forma muito amorosa, porque a gente vai fazendo isso gradualmente dentro do treinamento. Não é uma coisa abrupta, não vou chegar lá e falar, olha só. Não. A gente vai construindo isso e ela vai percebendo e a gente vai criando situações, causas e circunstâncias para que ela consiga chegar no ponto e falar assim, tá vendo? Agora olha como que você olha seu cachorro. Até então você só via ele desse jeito. E ele não é isso. Da onde você tirou isso? Aí a gente vai buscar aquilo lá. Aí quando a gente vai buscar aquilo lá, é onde eu falo pro tutor assim, agora você vai procurar uma terapia, vai procurar um psicólogo. Eu trabalho em parceria com a Paula Bacelli, aqui na minha cidade, minha terapeuta. E não tem como, porque a gente começa a olhar as nossas questões, a gente começa a ver as nossas desordens, e aí o tutor tem que olhar para as questões dele. Uma coisa é fato, né, que eu aprendi por experiência própria, e isso vários e vários livros falam a mesma coisa. Quando eu me curo, eu curo tudo ao meu redor. Então, eu comecei a olhar para isso, isso começou a me chamar a atenção, porque eu comecei a ficar muito intrigada com a minha relação com os animais que estão sob minha tutela. A minha relação era uma relação muito estranha, assim, muito gostosa, como a de todo tutor, e principalmente pessoas que trabalham com cães. Mas ao mesmo tempo tinha umas coisas que eu não conseguia explicar, algumas coisas que ativavam em mim a minha criança interna, tinha coisa que eu não queria olhar. Eu tenho 6 cães hoje, eu já tive 11, então cada cão despertava uma coisa diferente em mim, e eu comecei a olhar para tudo isso com muita profundidade, e por isso eu cheguei nessa abordagem que eu trabalho, que é muito maravilhosa e que expande muito a consciência, vale muito a pena conhecer. Então, cada um de vocês aí que trabalham na área, começa a observar o espelho que seu cão está mostrando, começa a observar quem que você está enxergando nele, começa a ficar mais em silêncio para ver o que que vem. É muito importante, faz toda a diferença, tá? Então, essa é a minha dica aí para... Dica não, isso não é uma dica, né? Isso é só apresentando um pouquinho do como esse nosso trabalho pode ter um pouquinho mais de profundidade e fazer com que todos nós cresçamos. Porque o propósito do Instituto de Psicologia Canina é isso, é que todos os seres da casa estejam nesse nível de bem-estar humano, animal, nesse nível de harmonia, de plenitude, de alegria. Isso precisa ser experienciado. A gente precisa buscar isso. A gente vai sair da normose e achar que tá tudo normal. A gente tem a mania de achar que, tipo, às vezes a vida tá muito complexa, tá tudo uma merda e você acha que isso é normal. Não, não é. Não, não é. E a gente tem que olhar para isso e falar, não, não é. Eu não quero isso. Eu quero buscar uma outra coisa. Eu quero buscar aquilo que me é de direito. E o que me é de direito? De qualquer ser. É estar pleno, feliz, saudável. Eu e todos os seres ao meu redor. Igualmente. Na mesma proporção e intensidade. Tá bom? Então, qualquer coisa, dúvidas, comentários, seria maravilhoso abrir uma discussão em cima disso. Uma discussão saudável, tá? Tem muitas e muitas informações, mas não dá para falar tudo. Esse vídeo foi um vídeo bem superficial, mas eu queria realmente dar uma ideia geral dessa questão de como você olha para o seu cão. Ok? Qualquer coisa, estou por aqui. Tchau, tchau.